Oi, meus queridos e minhas queridas, bora conversar mais um pouquinho? Hoje eu queria sugerir que a gente refletisse a respeito de uma coisa chamada transformação ou mudança, ou seja lá que nome a gente possa dar. Você está num estágio de vida e você quer chegar, você se dá conta de que você quer chegar num outro estágio de vida. Então, a reflexão é: as transformações, as mudanças de padrões na vida que a gente gostaria de mudar, e aí cada um conhece a sua realidade, os seus conflitos em cima do que se vive, do que se sente, e mudar comportamentos para que as coisas sejam diferentes dentro de você principalmente, e também seja nos relacionamentos, e enfim, como reflexo da coisa boa que está acontecendo dentro de você. A reflexão é a seguinte: todo o processo leva tempo. Então, se você começa a se dar conta de que algumas coisas não te fazem bem interiormente, eu não vou dar exemplos aqui, enfim, mas, ou talvez eu dê, se eu bem me conheço, alguma coisa não vai bem. A maneira como você se relaciona com as pessoas, por exemplo, o seu jeito de lidar com você mesmo. Eu sou muito, eu pego muito pesado comigo, ou eu pego leve demais, eu precisaria me empenhar nisso ou naquilo, precisaria focar mais em algumas coisas e talvez desfocar um pouco de outras coisas, seja a questão de performance no trabalho, como é que eu posso performar sem me acabar sem acabar com a minha saúde. Isso até a gente falou quando falamos aí sobre a síndrome do esgotamento no vídeo anterior. Ok, você quer mudar? A gente consegue mudar. Se não conseguir mudar sozinho, tem a ajuda da terapia. Conversa com os amigos, que é bem diferente de terapia. São duas coisas que de repente até se complementam. Aí, de repente não, se complementam de certa maneira. Algumas conversas com amigos são absurdamente terapêuticas, mas não são terapia. Enfim. Aí você quer mudar. Só que a gente vive numa sociedade onde de um tempo para cá tudo é urgente. Eu não vou me estender muito nisso, porque já falei disso quando conversamos sobre a síndrome do esgotamento. Mas tudo é para ontem, tudo tem que ser assim, a toque de caixa, sabe? Mas as transformações não acontecem assim. Elas levam tempo. Por quê? Porque as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, elas são um processo. E todo processo leva tempo. Eu costumo brincar dizendo assim: a única coisa instantânea nessa vida é milagre. Só que a gente não vê milagre acontecendo por aí em cada esquina, né? Então tudo é processo. Processo leva tempo. Até mudança de hábito, que é uma coisa, vou chamar de simples, não sei, né? Não é tão simples assim, mas uma pessoa que sempre tomou café com açúcar quer tomar um café sem açúcar, por exemplo. Quero começar a tomar café sem açúcar. E eu tava assistindo uma live de uma nutricionista faz um tempo já. Eu gosto muito dela, enfim. E aí houve uma pergunta na live de um rapaz que estava dizendo assim: doutora, eu tomo café com açúcar, eu queria começar a tomar café sem açúcar, mas eu não consigo. E aí ela responde o seguinte: você vai proceder da seguinte maneira. Você vai
simplesmente começar a tomar café sem açúcar. Veja que ela não falou nem vá diminuindo o açúcar, poderia ser parte do processo, né? Não sei. Para mim isso não funcionaria porque eu já tomo com o mínimo de açúcar, né? Enfim. Mas ela disse assim: corta o açúcar do café de vez. Toma o café, fazendo careta, tendo ânsia de vômito, não sei o que, de qualquer maneira, mas vai tomando assim todos os dias. Faça isso por 14 dias, essa Nutri falou. Depois de 14 dias, você tenta tomar um café com açúcar, você não vai conseguir. Então, ela tá falando de um processo de 14 dias. Então, a pessoa quer dormir tomando café adoçado e acordar tomando café sem açúcar? Porque porque já faz 3 dias que eu tô tomando café sem açúcar e tá a mesma coisa. Então, mas não são 2 semanas? Né? É como antidepressivos, guardados as proporções. Os antidepressivos, de maneira geral, costumam começar a fazer efeito de 2 a 3 semanas. Outras medicações são diferentes, mas os antidepressivos. E aí tem pessoas que dizem assim pra mim, né? Nossa, já ouvi muito isso. Pô, Isa, já faz 1 semana que eu tô tomando e tá tudo igual, né? E eu digo assim, então, mas o psiquiatra te explicou que o antidepressivo demora mais ou menos, dependendo do organismo da pessoa, às vezes até um pouco mais de 3 semanas. Dependendo do organismo da pessoa, de 2 a 3 semanas. Isso também é um processo. Né? Para o antidepressivo, enfim, tem uma química bem interessante, etc. Mas é esse processo. Como você quer que uma medicação... falou assim, o psiquiatra falou assim para mim. Como é que você quer, então... de certa maneira, que uma medicação que demora de 2 a 3 semanas, dependendo do organismo até um pouco mais, faça efeito em 3 dias. E não vamos muito longe. Você está com uma dor de cabeça lascada, uma dor de cabeça horrível. Daí você vai tomar uma medicação para dor de cabeça. Daí, acabei de engolir e não passou. Não vai passar. Né? Naquele momento, sei lá, tem medicações que começam a agir em meia hora, por exemplo. Esse processo químico aí que acontece para que a medicação possa fazer efeito dura meia hora. Então, não adianta dizer, olha, faz 5 minutos que eu tomei a medicação e ainda não melhorou minha dor de cabeça. Esquece. Então, eu estou usando esses exemplos simples, pelo menos de compreender, né? Não é simples tomar café sem açúcar, não é simples aguardar a pessoa que está no estado depressivo. É muito complicado de aguardar tantos dias assim. Mas eu estou usando esses exemplos para ilustrar um pouco a questão de outras transformações. Eu sei como organizar minha vida financeira, mas eu... que saco, como que eu vou... Então, começa. Você vai dar umas escorregadas. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Eu sabia muito bem que eu não ia conseguir. Então, mas em que parte do processo você parou? Porque você já sabia que não ia... não vou conseguir. Pra que começou então? A gente começa coisas que a gente sabe que vai finalizar. Mas finalizar é um processo, precisa ter paciência, nadar contra a corrente do que a sociedade diz, reza, pratica, etc. A sociedade está doente, né? Enfim, as estatísticas estão aí, eu estou falando especialmente de doença mental. Depressões e ansiedades estão, para quem acompanha as estatísticas... Quem acompanha as estatísticas sabe bem o que eu tô falando, né? Estudos bastante sérios e enfim. Mas, resumindo aqui, aceitem o processo de qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Né? Processo demora mesmo. Desde uma meia hora para um comprimido
de dor de cabeça fazer efeito, até, dependendo do que você quer mudar, meses, e vá comemorando as pequenas evoluções. E se você dá uma rezinha, assim, de repente você percebe que, putz, meu, olha só, isso aqui eu já não queria mais e acabei fazendo outra vez, isso não é eu sabia que não ia conseguir. Isso é só... É como se você estivesse numa estrada. Ah, eu vou, sei lá, para Campinas, uma cidade aqui do interior de São Paulo. A gente pega a estrada, não sei o que, vai. Aí você percebe que passou a entrada. Aí você fala, ai meu Deus, passei a entrada. O que você tem que fazer? Voltar. Se você passou um pouquinho, de repente até dá para voltar pelo acostamento com o pisca-alerta aceso. Mas se você passou muito, você tem que procurar um retorno, voltar, não sei o que, e de repente andar um pouquinho mais devagar para não perder a entrada de novo, né? E isso não é, tipo, eu sabia que eu não ia chegar em Campinas. Isso é, passei a entrada, agora eu vou fazer a volta e vou acertar. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Beijo enorme.